Olá, pessoal! Na nossa aula do dia de hoje, a gente vai discutir aí sobre uma tragédia da falência do sistema de segurança pública no Brasil, de maneira mais específica do estado do Rio de Janeiro, que infelizmente, se lembrou agora recentemente da morte do 101º policial militar só nesse ano de 2017. Então vamos lá, vamos discutir essa questão. Primeiro, pessoal, quando a gente fala a respeito da morte dos nossos policiais, existem pelo menos dois grandes vieses de interpretação. O primeiro viés, sem dúvida alguma, é o lado humano. A sociedade está vendo os nossos policiais sendo abatidos todos os dias, causando um drama severo para a família desses policiais, que perdem seus entes queridos numa guerra inglória, pela incapacidade do Estado brasileiro de fornecer um sistema de segurança pública eficiente, eficaz, sistêmico, moderno e atuante. Por um outro lado, sofre a sociedade que se vê desamparada, porque se nós estamos assistindo aos guardiões dessa sociedade, que são a polícia, serem mortos, serem abatidos como coelhos no campo, quiçá lá o cidadão comum, que se sente completamente abandonado por esse Estado. Por um outro lado, além dessa questão, que não é uma questão menor, que não é uma questão pequena, que é, obviamente, o sofrimento da família desses policiais, o drama psíquico, psicológico dos próprios policiais que ainda não foram mortos, que estão na rua todos os dias, correndo o risco de serem, e obviamente da própria sociedade chocada com a incompetência dos nossos governantes de um planejamento de segurança pública sistêmico, nós temos do outro lado um gravíssimo problema de segurança pública no Brasil que demonstra a incompetência dos nossos governantes. Então, pessoal, nós queremos aqui nos dedicar a duas tarefas. A primeira tarefa é tentarmos entender quais são os fatores que levam à elevada mortandade de policiais militares no Rio de Janeiro, que é o fato de atualidade que nos importa de cara. E segundo, tentar entender sistematicamente por que nós temos uma falência do sistema de segurança pública no Brasil. Então nós vamos começar pelo segundo problema para depois irmos para o primeiro. Então vem para cá. Primeiro, pessoal, nós vivemos no Brasil, e não é de hoje, uma falência dos sistemas de segurança pública. Quando nós falamos de sistema, lembre-se que a palavra nos remete à forma, à maneira com a qual nós organizamos o aparato de segurança pública do Estado em defesa desse mesmo Estado e do cidadão. Então, via de regra, o sistema é composto por uma série de variáveis. E o problema é que, com raríssimas exceções, a gente observa a falência sistêmica de quase todas ou de todas essas variáveis. Então, quais são os problemas de segurança pública que nós vivemos no Brasil? Primeiro, via de regra, a gente tem uma ausência de um sistema integrado de segurança pública. Os alunos me perguntam o seguinte, o que é um sistema integrado? Recentemente, o secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, no meu entendimento, de maneira correta, disse, por exemplo, que o Estado do Rio de Janeiro não é um Estado produtor de drogas, que o Estado do Rio de Janeiro não é um Estado produtor de armas, e que, no entanto, tanto armas quanto drogas entram em larga escala no Estado, e que isso, em parte,
é uma competência da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal, que deveria monitorar, fiscalizar e apreender um número maior de drogas e armas para que isso não abasteça a criminalidade fortemente ligada ao narcotráfico no Rio de Janeiro. O secretário está correto. No entanto, observe que a responsabilização não pode ser simplesmente deslocada do poder, estadual para o poder nacional da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal, porque estas também têm lá uma deficiência clara de efetivo, tem contenção de recursos executadas pelo governo federal. Via de regra, não tem um sistema integrado de compartilhamento de informação de forma eficaz e eficiente entre as polícias federais, estaduais e as guardas municipais locais. Portanto, o Brasil não tem um Plano Nacional de Segurança Pública digno desse nome. E aí, boa parte dos problemas vividos no Rio de Janeiro, como narcotráfico e armas, advém das fronteiras brasileiras, que é um problema maior que deve ser tratado nas esferas de competência do governo federal até o governo municipal. Então, o primeiro grande problema do Brasil é a ausência de um sistema integrado. Você vai dizer assim, professor, mas durante o governo Lula foi criado lá uma política nacional de segurança pública, um plano nacional de segurança pública. Pessoal, uma coisa é aquilo que prevê o papel, a outra coisa é aquilo que a gente vê na prática. E na prática, esse sistema integrado não saiu do papel. A gente não observa um controle da área de fronteira de maneira eficiente para impedir o tráfico de pessoas, de drogas, de armas, de contrabando, de descaminho. A gente não observa a Polícia Federal trocando informações de maneira eficiente com a Polícia Rodoviária Federal, com as polícias civis dos estados, com as polícias militares e com as guardas municipais. Em parte, porque há uma desconfiança mútua de vazamento de informação. E isso é uma realidade clara. Por um outro lado, se esse compartilhamento não for um compartilhamento eficaz e eficiente, o controle da criminalidade não se dá. Porque o primeiro comando da capital, o PCC, como Comando Vermelho do Rio de Janeiro, já tem uma atuação que é para fora dos seus estados de origem. Basta lembrar que o PCC chega a controlar parte do narcotráfico e tráfico de armas que vem do Paraguai. Já tem uma atuação que é multinacional, vamos dizer assim. Portanto, se não houver um plano sistêmico de controle de área de fronteira, de rodovia, do espaço aéreo brasileiro, do espaço fluvial brasileiro, de controle da parte da costa marítima brasileira, o Brasil continuará a ter um problema grave de segurança, aqui ou ali mais agravado, como é o caso do Rio de Janeiro, mas de maneira sistêmica, problemas de segurança no Brasil como um todo, porque nós não temos um sistema integrado de segurança pública. Depois, nós temos aí uma divisão das polícias sem troca eficiente e eficaz de informações entre si. Então, muitas vezes fica claro que a Polícia Federal tem informações sobre o contrabando de drogas e armas e isso não é compartilhado com as polícias estaduais. Da mesma forma que as polícias estaduais muitas vezes têm lá informações privilegiadas sobre essas mesmas informações de drogas e armas, que também não é repassado à Polícia Federal e à Polícia Rodoviária Federal. Então, enquanto eu tiver uma divisão das polícias sem uma troca eficaz de informação, o combate é fragmentado. Se ele é fragmentado, ele é ineficiente. E se ele é ineficiente, todos sofrem, o próprio aparato policial e a sociedade como um todo. Via de regra, no que diz respeito às polícias estaduais, eu tenho lá um policial, que é, via de regra, mal pago, mal remunerado, mal treinado e mal equipado.
salvo as exceções que sempre ocorrem, né? A gente vai perceber, por exemplo, que a polícia estadual no Brasil, polícia civil e militar, via de regra, é mal paga. Há exceções pontuais em alguns estados um pouco melhor, alguns estados um pouco pior, né? Mas para o tipo de atividade que ela exerce, colocando em risco a segurança dos nossos policiais, via de regra ele é mal pago, mas ele é sobretudo mal treinado. Observe que cursos de formação, né, e reciclagem não são constantes. As melhores técnicas não são utilizadas, né? E, portanto, muitas vezes, isso se reflete na abordagem desses policiais, que coloca em risco a si próprio, a sua unidade e a sociedade. Mas nós temos lá um profissional mal equipado. Muitas vezes, como acontece no Rio de Janeiro, o policial vai para uma unidade de polícia pacificadora tendo que dividir um colete à prova de bala entre 5 policiais. Ou ainda, vai com um número relativamente restrito de munição para um dia de serviço. Isso expõe o policial ao risco de ser surpreendido e morto. Então, via de regra, eu tenho um policial mal pago, mal treinado e mal equipado, salvo as exceções. Continuando aqui nos nossos problemas, e observe que tudo isso que nós estamos falando aqui é um resumo daquilo que os principais especialistas em segurança pública no Brasil dizem, não é uma opinião simplesmente minha, né? A gente vai poder perceber, né, uma legislação leniente, muitas vezes com a criminalidade. O secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro disse, e de novo, no meu entendimento, de maneira, né, correta, de que o Congresso Nacional tinha que dar uma resposta à sociedade na morte dos seus policiais, tipificando de maneira agravada quando há a morte de policiais por arma de fogo, sobretudo quando em serviço, ou quando em claro extermínio de policiais. E o presidente, né, da Câmara, Rodrigo Maia, disse que o Congresso sempre tem dado as respostas que a sociedade precisa e que a criminalidade é mais atuante no Rio de Janeiro e deu a entender que por incompetência do próprio governo do Estado. Não é essa a resposta que nós queremos do Congresso Nacional. Os nossos policiais estão morrendo e a tipificação de crime contra policial tem que ter agravantes claros, porque esses policiais estão dando a sua vida pela sociedade todos os dias. Então, uma legislação leniente, né, contra o crime, ou que não tipifica como agravante o crime contra policial, leva a esse estado de coisas. O sistema prisional brasileiro é um sistema prisional falido. Um sistema superlotado, que não recupera ninguém, 75% dos presidiários vão voltar a delinquir e vão voltar ao sistema prisional. Você tem um sistema sem as condições mínimas de higiene, sem que haja uma atividade laboral para os presos no seio, né, da prisão. Telefone celular, arma e droga entra de maneira praticamente livre e, portanto, o sistema prisional não tem nenhum tipo de planejamento para evitar que a criminalidade controle as ruas de dentro da própria cadeia, colocando, né, uma forte insegurança para a equipe de agente penitenciário, policial e administração do próprio presídio, mas da sociedade como um todo, porque ele continua a praticar o crime lá de dentro. Então, repensar todo o sistema prisional é uma prioridade. Nós temos um outro problema, que é a corrupção policial. A corrupção policial, né, é algo que assusta a própria sociedade, porque aquele que é encarregado do devido cumprimento do dever, né, de garantir a segurança dessa sociedade, é muitas vezes aquele que vai extorquir a própria sociedade. E, portanto, a sociedade passa a não confiar mais no aparato policial, porque ela não consegue diferenciar o policial A e B. Ela consegue fazer uma identificação da instituição. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para apresentar o nosso super projeto pedagógico para o concurso do Banco da Amazônia
Basa 2018, nós do LAC Concursos, nós elaboramos um curso online top de linha, você pode ter certeza absoluta com esse nível de aula que você acabou de assistir. Essa videoaula é uma aula de divulgação do nosso curso do Basa. Nós temos aí muito mais videoaula, isso aí é apenas aí 30%, 40% aí, que 40%, 30% dessa videoaula da videoaula completa. Temos outras videoaulas que não estão disponíveis também no YouTube a título de demonstração. Nosso curso não é apenas videoaula, nosso curso nós temos projeto pedagógico, nós temos guia de estudos, nós temos o Personal Coach, que é o estudo em regime de metas, ou seja, personal significa pessoal e coach significa treinador. Aqui você tem um treinador pessoal de concursos, inclusive o seguinte, o Personal Coach, na minha avaliação, é o ponto aí de diferenciação, o ponto de competitividade para os nossos alunos. O aluno que cumpre as suas metas de estudos do LAC Concurso pode ter certeza que vai ficar competitivo. Professor, quanto custa tudo isso? Você não vai nem acreditar. Nosso curso para o cargo de técnico bancário Basa 2018, ponto a ponto do edital, apenas 10 parcelas de R$30, você vai se preparar e vai ficar super competitivo. Bacana? Então dê uma chance, acesse nosso site, faça a sua matrícula, nós temos a cláusula de garantia, durante 5 dias você pode assistir todas as aulas, baixar todos os materiais didáticos, sem custo nenhum. Tá certo? Custo nenhum. Não gostou, pede para sair, manda um e-mail para o nosso atendimento que nós iremos devolver os dinheiros da sua matrícula. Mas, olha só, papo reto, até o presente momento eu não recebi um cancelamento de matrícula. Você sabe por quê? Porque o produto é bom. Você pode ter certeza. Bacana? Um forte abraço, fique com Deus. Espero vocês aqui no LAC. Fui. Clique LAC.